Olá pessoal, mais uma vez aqui no canal para falar sobre um acessório muito utilizado pelos atiradores em geral. No vídeo de hoje vamos apresentar dicas para o bom uso de lunetas. No nosso caso, nós temos aqui uma luneta de referência, a luneta Diana. Todos nós sabemos que as lunetas têm como função ampliar a imagem do alvo. Mas além disso, a luneta oferece vários recursos que possibilitam aos atiradores executarem um bom tiro. Então, quais são esses recursos e como utilizá-los será apresentado no vídeo de hoje. Primeiro vamos falar sobre as partes da luneta. A luneta é composta do tubo, Esse tubo está estruturado para suportar o conjunto óptico e todas as partes que auxiliam a funcionalidade da luneta. Inicialmente, nós vamos apresentar a lente objetiva. Essa lente é a lente frontal, que faz parte do conjunto óptico para realizar a função de ampliação. Ela permite a entrada de luz da luneta. Quanto mais iluminada for a luneta, ela apresenta uma imagem mais nítida. Essa lente aqui é uma lente de 44 milímetros, portanto, a capacidade de entrada de luz dela é maior do que uma lente de 32 milímetros. Da mesma forma que uma lente de 50 milímetros tem uma capacidade de entrada de luz maior do que essa daqui de 44. A lente ocular, que através dela o atirador observa que a luneta apresenta no seu campo de visão, aquilo é a imagem que o atirador está vendo através da luneta. Essa luneta tem um zoom de 4 até 16. O zoom default dela, o menor zoom é o 4, aonde você atuando aqui no anel, você vai alterando o nível de zoom da luneta. Outros recursos são as torres de ajuste. No caso dessa luneta, ela possui duas torres de ajuste, a torre de ajuste lateral, que é essa torre aqui. Se vocês observam, aqui você tem esse Rzinho aqui que é right. Então, girando essa torre no sentido anti-horário, você está deslocando o ponto central do retículo para a direita. Girando no sentido horário, você está deslocando ele para a esquerda. Aqui você tem a torre de elevação, da mesma forma que a torre lateral. Se você girar no sentido anti-horário, ela está subindo, o ponto central do retículo está subindo, que é o up. E se você girar no sentido horário, ela está descendo, ao contrário. Essas torres, elas possuem escala. Essas escalas podem estar divididas em moa ou miliradiano. Em moa possui uma subdivisão que geralmente são de 1/4 ou de 1/8 de moa. Quando se usa a escala em miliradiano, a subdivisão é 1/10 de miliradiano. No caso dessa luneta, a escala ela está em moa. Vocês podem observar que eu tenho 4 subdivisões, entre o ponto 4 e o ponto 5, que corresponde a 1 moa. Essas subdivisões, elas representam 1/4 de moa. Diferente da escala em miliradiano, que eu tenho 10 subdivisões. Os anéis de ajuste, que são esses anéis aqui, ou botoeira de ajuste, mas eu vou chamar de anéis de ajuste. No seu estado de default, eles são travados, não permitindo o seu giro. Essa trava pode ser por parafuso ou através de um mecanismo interno. Quando a trava é por mecanismo interno, geralmente ela é liberada com um movimento axial ao longo do eixo da torre. Por exemplo, a gente pode subir essa trava aqui. Então aqui, nesse ponto, a trava está liberada e você pode girar a trava livremente. Quando você gira, os anéis ele tem que vencer um limiar mecânico, e quando esse limiar é superado, ele apresenta um barulho de um clique. Na prática, muitos atiradores utilizam a contagem de clique para realizar a correção do alvo. Vou voltar a travar. Travou.
Aqui não gira mais. Se você girar, você quebra o mecanismo. Esse anel ele pode ser destravado. Você observa que aqui tem um parafuso sextavado. Você tira esse parafuso, ele sai, você gira e coloca o zero da escala alinhado com a referência da luneta. Além desse recurso, as lunetas apresentam diferentes formas de retículo, onde cada um deles oferece uma funcionalidade. O retículo é um componente que possui uma referência em forma de ponto ou de cruz e que tem a finalidade de indicar o ponto central de impacto no alvo. Os retículos em forma de cruz possuem outras marcações que são utilizadas para uso em funções secundárias, como cálculo de distância, tamanho do alvo e caída do projétil em função da distância do alvo. Conforme pode ser visto na figura a seguir, os retículos mais comuns nas lunetas atuais são o 1000 dot, o TMR, né, que é Tactical Milling Reticle, o Gen 2 1000 dot, né, que é Generation 2 1000 dot, e o Bullet Drop Compensation, que é o BDC, ou BDC. O 1000 dot, na realidade, dot significa ponto em inglês, então o 1000 dot significa milidot, então o retículo 1000 dot, cada marcação significa que você tem 1 milidot no retículo. Isto é, se você tiver a uma distância de 1000 metros do alvo, o alvo vai ter um tamanho de 1 metro ou 100 centímetros. Então, cada bolinha dessa representa 1000 dot. Cada divisão dessa aqui, né, da marcação, representa 1000 dot. O dot é de pontos. Cada marcação dessa ela tem um significado. Então, por exemplo, o raio do ponto ele tem um tamanho padronizado. O diâmetro do ponto tem um tamanho padronizado. A espessura da linha do retículo horizontal e vertical também tem um tamanho padronizado. Por exemplo, aqui nós temos um retículo em moa, tá? Esse é um retículo da luneta Vortex do tipo Viper VMR1. O que é que nós podemos observar nessa figura? Que as marcações são realizadas por traços grandes e um traço um pouquinho menor. A distância entre um traço menor para o traço grande é equivalente a 2 moa. Esse é um retículo em moa. Portanto, de um traço grande para outro traço grande é equivalente a 4 moa. Essa distância aqui entre o eixo horizontal e o topo dessa barra aqui do lado inferior, ela tem 15 subdivisões. Como cada subdivisão possui 2 moa, então essa distância são 30 moas. Tá? A espessura da linha vertical é 1,5 moa. A distância entre o centro do retículo e essa barra aqui da lateral direita são 18 moas. E a espessura das barras laterais são de 1,7 moa. Então, cada representação dessa, cada figura geométrica, ela tem uma finalidade e é padronizada se o retículo da sua luneta corresponde ao padrão. Normalmente, as lunetas de boa qualidade, ela vem com o manual do retículo à parte. Ela tem 2 manuais, o manual de operação da luneta e o manual de operação do retículo. Outro exemplo que nós podemos mostrar é um retículo em 1000 dot. Esse retículo em 1000 dot é da marca Tangente, conforme vocês podem observar aqui. Ele também apresenta, né, várias dimensões. Por exemplo, aqui ó, do centro de um ponto para o centro de outro ponto, que é essa medida G, a gente pode ver aqui nessa tabela que G equivale a 1 miliradiano. Como outras medidas, por exemplo, A, que é
a distância entre o final de uma barra lateral esquerda para a barra lateral direita é 10 miliradianos. Aqui tem uma tabela de outra luneta, né, onde ele representa assim as informações da própria figura. Então podemos observar que o diâmetro do ponto é 0,2 miliradiano e a distância entre o centro de um ponto ao outro centro de um ponto é 1 miliradiano. A distância entre pontos é 0,8 miliradiano. Por quê? Porque você tem 0,1 miliradianos de comprimento do raio para cá e 0,1 miliradianos de comprimento do raio para o outro lado, formando 1 miliradiano. Então, pessoal, na hora que você vai comprar uma luneta, diferente quando eu comprei a minha, né? Eu comprei a minha tinha só um retículo. Então, o retículo faz parte da especificação de compra da luneta. Cada uso da luneta, você tem um retículo com a finalidade. A luneta pode ser dotada de retículos iluminados, no qual pode ser selecionado duas cores. No caso da nossa luneta, que é a luneta Diana, ela tem a possibilidade de utilizar a cor em vermelho e verde. Quando o retículo não está iluminado, ele apresenta a cor preta, que é o caso que vocês estão vendo nesse momento. As cores elas podem ser selecionadas, né, através de um anel que faz parte da terceira torre da luneta. Então a luneta ela tem 3 torres, uma da correção da lateralidade, outra da correção da altura e a terceira que é o manejo da iluminação do retículo. Então no caso aqui nós vemos o retículo aqui iluminado na cor vermelha. Ele tem gradações, você pode aumentar, né, as cores. Então vocês observam aqui, né, a luminosidade das cores. Ele normalmente fica no ponto central, girando para um lado é a cor vermelha, girando para o outro lado é a cor verde. Aqui eu estou na intensidade máxima, vou diminuindo. Está aqui o retículo na cor verde. Isso ajuda a observação, né, do alvo em baixa luminosidade. Não é uma luneta para visão noturna, mas ajuda em baixa luminosidade. Então, na aquisição de uma luneta, o operador ele tem que observar, né, o conjunto de características que forma a luneta. A luneta não é só uma luneta, ela tem uma finalidade, ela tem um uso. Então, para você comprar uma luneta, você tem que observar a finalidade que você quer adquirir a luneta. Não é simplesmente comprar uma luneta 4 por 32, de 4 a 16 por 44, que normalmente a gente compra a luneta, a gente compra somente nessa condição e pela qualidade da marca, né? Bom, outra característica importante da luneta, esse campo varia de acordo com o nível de ampliação ou zoom que o operador está utilizando. Geralmente a especificação técnica da luneta apresenta a faixa de campo de visão de acordo com a escala de zoom. Então nós podemos observar aqui, né, nessa tabela de especificação, né, onde você tem que Field of View, em inglês, né, que é campo de visão, ele dá duas informações. A primeira informação é que ele é de 27.4, isso para o zoom mínimo. Se é uma luneta de 4 a 16, então o zoom mínimo é 4. Então ele tem um campo de visão de 27,4 pés, que isso corresponde mais ou menos 8,35 metros. Quando a luneta está no seu zoom máximo, o campo de visão é 7,4, que corresponde a 2,25 metros. Isso para uma distância de 100 jardas. Normalmente todas as referências da luneta são medidas a uma determinada distância. Se é uma luneta que está em moa, normalmente se usa 100 jardas. Né? Então, nessa figura nós podemos ver aqui uma representação gráfica a respeito do campo de visão. Nessa primeira figura aqui à esquerda nós temos um campo, vamos supor que a luneta está em 4x, então você tem aquele campo de visão de mais ou menos 8 metros. Então você vê mais, né,
o que está no horizonte, né? Você tem uma abertura maior, então você tem uma capacidade de visão maior. Em compensação, você tem o teu alvo, o teu objetivo, ele está num tamanho menor. Quando você tem o campo, um zoom máximo, né? Por exemplo, 16x, você tem o teu objetivo, o teu alvo, vamos dizer assim, maior, né? Então você tem mais informações sobre o teu alvo, devido que ele está maior, né? Ele está numa condição maior de visão. Em compensação, você tem um campo de visão estreito, né? No caso lá da nossa luneta, da tabela exemplo, aquela tabela não é da Diana, mas é uma luneta que tem teoricamente as mesmas características da Diana, né? De 4 a 16 por 44. Você tem um campo de visão de 2 metros aproximadamente. Outra característica importante da luneta é o plano focal, né? A luneta ela tem um plano focal denominado primeiro plano focal, ela está aqui próximo da objetiva, e tem o segundo plano focal que ela está próximo da lente ocular. Então os retículos, né? Os retículos ele podem ser instalados no primeiro plano focal, como aqui mostra na figura, ou podem estar instalados no segundo plano focal. Quando o retículo está instalado no primeiro plano focal, ele está na frente de todo o conjunto óptico de ampliação. Então, na hora que você dá o zoom na luneta, a imagem é ampliada e o retículo também é ampliado. Isso pode trazer um problema. Qual é o problema? Se o alvo for muito pequeno, as linhas do retículo ou das marcações, ela encobre o alvo. E o operador fica sem referência, né, de visão do alvo. O retículo, quando está instalado no segundo plano focal, ele tem uma vantagem que quando a sua luneta tem as marcações que não são padronizadas em MOA ou em miliradiano, existe retículo que são apenas marcações. Normalmente as lunetas que não trazem o manual do retículo, é muito provável que os retículos só tenham marcações. Você, através do ajuste de zoom para uma distância conhecida, por exemplo, no caso de 1000 dots, a distância de definição de 1000 dots é 1 km, você traz com a distância conhecida de 10 metros, que é dividir 1 km por 100, da mesma forma que você divide a altura do alvo por 100, que é 1 centímetro, né? 100 centímetros dividido por 100 dá 1 centímetro. E você vai ajustando o teu nível de zoom para que ele case com o valor do intervalo da marcação. Aí você pode definir esse zoom como o zoom verdadeiro, né? Normalmente se chama esse nível de zoom que você ajustou as tuas marcações da luneta para uma referência em MOA ou em miliradiano como zoom verdadeiro. Os retículos ele pode ser instalado no segundo plano focal e no primeiro plano focal, conforme mostra a figura aqui. Então, na hora da aquisição da luneta, você tem que observar qual a tua necessidade. O erro de paralaxe é decorrente de um sistema de medidas que estão em planos diferentes, como, por exemplo, a imagem do alvo, e o retículo apresenta erro conforme a posição de olho do observador. Então, se o observador estiver aqui na posição A, o que é que ele está enxergando? O que é que ele vê? Ele vê que o alvo ele está à esquerda do eixo central do retículo. Se ele estiver na posição B, o que é que ele observa? Ele observa que o alvo está à direita do eixo central do retículo. Então, conforme a posição do olho em relação à lente ocular, né, se o olho está para a direita ou para a esquerda, ou para cima ou para baixo, existe o erro de paralaxe. E para isso, a luneta oferece um mecanismo de correção desse erro. Por exemplo, esse erro também, para ficar mais claro, ele pode ser visto em instrumento de medidas analógico, onde você tem um ponteiro num plano e você tem a escala em outro plano. Então, se você observa do ponto A
você tira uma leitura do instrumento. Se você observa do ponto B, você tira uma leitura do instrumento. Para a correção do erro de paralaxe, normalmente se usa um espelhinho, aonde você utiliza o reflexo do ponteiro do espelho para ser o indicador da medida. Então, como corrigir o erro de paralaxe? A correção do erro de paralaxe, né, é realizada através do ajuste de paralaxe. No caso dessa luneta, eu tenho um ajuste de paralaxe que vai de 7,5 até o infinito, né? Então, 150 e infinito. Então, através de girar esse anel, e se eu estiver a 20 metros, eu não vou ter erro de paralaxe. O erro de paralaxe foi ajustado. Da mesma forma, se eu vou retornar aqui para 10 metros, então eu vou ajustando o erro de paralaxe à medida da minha distância com relação ao alvo. Para essa luneta, né, cada luneta ela tem um sistema diferente. Existe luneta que esse sistema de correção é utilizado aqui numa torre, né? Normalmente no local dessa torre da bateria aqui, ou numa torre colocada na traseira da luneta, né? Então, como é que é esse erro na prática, né? Esse erro na prática seria a diminuição da distância entre os panos, né? Então, observe aqui na figura, né? Se eu diminuo essa distância, as imagens, né, elas vão corrigindo, né, o erro. Então, isso daqui seria a correção do erro, que seria similar, você está girando aqui, vamos dizer assim, o anel de correção de erro de paralaxe. Outro conceito importante é o ajuste de dioptria, né? O ajuste de dioptria está localizado aqui próximo da lente ocular, e a finalidade dele é corrigir o erro de dioptria, né? Sabemos que as pessoas não têm uma visão perfeita, e à medida que nós envelhecemos, nós vamos perdendo essa capacidade de visão, e muitas vezes usamos óculos de correção. Então esse ajuste de dioptria, ele corrige o erro de dioptria, no caso da luneta de um olho, né? E no caso de dispositivo que tem duas lentes oculares, no caso de binóculos, ele pode corrigir a diferença de dioptria de um olho para o outro. Outro conceito que envolve, né, o melhor uso da luneta é o alívio ocular, ou do inglês é o eyes relief, que é a distância entre o olho do atirador e a lente ocular. Na prática, essa distância é mais ou menos 3 a 4 polegadas ou 10 centímetros, e depende do conforto do operador. Por exemplo, aqui, supondo que o olho do operador está aqui no início da régua, né, 10 centímetros, a lente ocular da luneta deve ficar, né, aproximadamente nessa distância. Mas isso não é preciso, isso depende do conforto do atirador. O atirador ele vai, né, procurando aqui qual é a melhor distância do alívio ocular. E uma vez ele encontrando essa distância, ele vai utilizar essa distância como padrão. Nessa posição, a imagem deve estar nítida, sem sombra das paredes da luneta e o retículo perfeitamente visível. Então, pessoal, por hoje é só.